Primeiro, eu queria agradecer a todos pela E, paciência de me ouvir e dizer que é muito bom estar aqui de novo conversando com vocês, trocando ideia, tá? Então, é muito legal estar aqui de novo. É, eu queria começar essa aula com uma pergunta, mas uma pergunta que eu não queria que vocês respondessem agora. Eu queria que todo mundo pensasse muito nisso que eu vou fazer essa pergunta, e no final vocês vão ver como é bem possível que a nossa cabeça mude bastante. Então a pergunta é: se um de nós tivéssemos uma parente vítima de estupro, resultando em uma gravidez indesejada, esta jovem teria dentro dela um filho, né, dentro dela um ser filho do seu agressor. Como seria a nossa reação? Isso é só para a gente começar a pensar um pouquinho de como funciona essa história bem complicada, É, que é a gente falar de aborto, tá? Então, isso é para a gente começar a pensar, e daqui lá no final nós vamos trocar uma ideia sobre isso aí, né? Porque eu acredito que é possível que a gente já tenha conhecido pessoas nessa situação e a gente passe a ter um pensamento muito ambíguo. Mas vamos lá. Eu não vou falar aqui de lei de aborto, eu não vou falar nada disso. Se alguém depois quiser sobre isso, a gente pode colocar lugares para pesquisar e tal. Eu vou colocar uma visão geral primeiro de como acontece uma concepção e depois nós vamos aos poucos caminhando para aquilo que a gente precisa falar. Então, para ocorrer uma concepção ou uma fertilização, um espermatozoide vivo, que é essa coisinha que está aqui à esquerda da minha foto, precisa se unir a um óvulo, tá? E, em geral, essa união ocorre na tuba uterina. Nós temos um desenho bem pequeno aqui embaixo de um útero, o ovário e a tuba, mostrando mais ou menos onde deve ocorrer a fertilização. Um óvulo, vocês têm nesta imagem um ovário com vários óvulos e neste aqui, onde há uma ruptura, nós temos uma ovulação. Então, a concepção ocorre após a ovulação, e essa ovulação ocorre cerca de 14 dias depois do período menstrual. Cerca de, né? Para quem tem um ciclo aí de mais ou menos 28 dias. No momento da ovulação, o muco cervical ele se torna menos viscoso. Isso facilita o movimento rápido dos espermatozoides para chegar, para alcançar o óvulo. Isso geralmente perto das fímbrias do ovário, da trompa, desculpa. Tá vendo esses cabelinhos aqui, ó? Tá? Essas são as fímbrias. Então, aqui nós temos o ovário. Vocês veem a minha setinha? Não sei se tô vem. vendo, tô Então, vendo. vocês veem o ovário, o óvulo vem, entra aqui na trompa, caminha e vai adentrar lá para dentro do útero. Aí agora nós temos os espermatozoides subindo pela vagina, adentrando o corpo do útero e depois eles vão entrar pela trompa e encontrar ali o nosso óvulo. Os espermatozoides podem sobreviver na vagina por até 3 dias após uma relação sexual. O ovo, agora fertilizado, então, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, ele vai formar o ovo. Esse ovo, que nós também podemos chamar de zigoto, eu prometo que eu vou falar bem rapidinho isso aqui, para não ser chato, tá, gente? Se divide repetidamente enquanto ele se deslocando em direção ao útero. Lembra que essa fertilização ocorreu na trompa. Interessante. Aqui, a fertilização ocorreu aqui.
Uhum. Então, agora, este zigoto, ele vai descendo, que ele vai ter que chegar aqui, no útero, tá? Então, ele se desloca para o local de implantação. No momento da implantação, o zigoto já se torna com uma camada de células ao seu redor e ele passa a ter esse nome aí de blastocisto, tá? É, Portanto, olha ele implantadinho aqui, que lindinho, ó, tá? Aí ele vem, aí ele vai se implantar aqui. Cerca de 6 dias após a fertilização, ele se implanta lá no útero, tá? Ótimo, muito bom. Então, leva um tempo até que ele chegue lá, né, e consiga fazer a sua implantação. Dentro de 1 ou 2 dias da implantação, ou seja, depois de 2 dias que ele gruda lá na parede do útero, olha como ele já fica diferente, ó, tá? Ele começa já a se aderir à parede do útero e formar a placenta, tá? Que são essas células trofoblásticas. E aí são os progenitores da placenta, e aí nós temos células-tronco da placenta. O que que são células-tronco? Células que vão dar origem à formação da placenta, tá? E aí nós vamos ter o embriãozinho e a placenta. E a partir daí, de uma forma bem resumida, a coisa funciona desse jeito que todo mundo já sabe, né? Então, quando esse saco é formado, tá? E a cavidade do blastocisto se fecha, em 10 dias aproximadamente, o concepto é considerado um embrião, tá? E aí a gente vem, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, até lá o nono mês, o nosso bebezinho vai se desenvolvendo até formar esse ser maravilhoso. Ok? Muito bom. Isso é Tudo só o começo, porque agora eu vou complicar bastante, porque eu vou começar a falar da parte espiritual. Aqui é a parte física. Muito bom. Aqui só umas coisas para vocês entenderem que a vida é vida lá muito cedo, ó. O coração começa a bombear ao redor do 20º dia. No bem. 20º dia, o nosso embriãozinho lá já tem coração e ele já bate com 20 dias, tá? Nossa. A maioria dos órgãos se forma entre o 21º e o 57º, ou seja, com Hum. 60 dias, vamos voltar naquela imagem? Olha aqui, com 60 dias, é uma criancinha ou não é? É. Então, com 60 dias, praticamente já está tudo formado, tá? Entre a quinta e a 10ª semana de gestação. Entretanto, o sistema nervoso é que se forma e ele continua se desenvolvendo durante toda a gestação, tá? Muito bom. Agora nós vamos começar a complicar um pouquinho. Eu coloquei aqui o conceito de perispírito. Perispírito, vocês já conhecem até mais que eu, né? Vem lá do latim, do grego, né? Que é peri, em torno, latim spiritus, que foi empregado pela primeira vez por Kardec, no Livro dos Espíritos. Então, Kardec disse isso lá, ó. Há no homem três coisas: o corpo, ou ser material e animado pelo mesmo princípio vital, a alma e o laço que une a alma ao corpo. Esse é um princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Portanto, acho que todo mundo imagina que aquele bebezinho que está lá tem perispírito. Concordam comigo? Concordo. Todo mundo que está lá tem perispírito, né? Então, Uhum. nós vamos ver daqui a pouco que tem algumas um pouquinho diferente, mas tem lá o perispírito. O laço ou perispírito que une o corpo é uma espécie de envoltório semimaterial. Agora, André Luiz, em Missionários da Luz.
assinala que o processo evolutivo é bem mais amplo do que se supõe. O corpo espiritual que modela o corpo físico, e o corpo físico, que representa o corpo espiritual, constituem a obra de séculos numerosos. Opa, peraí, não entendi nada, vamos com calma. Então, quer dizer que o meu perispírito vai moldar aquele bebezinho que está lá dentro? Como assim? Já pararam para pensar nisso? O perispírito modela o corpo físico. É o que o André Luiz disse em Missionários da Luz. Uhum. Não é isso? É, Vamos entender como? vamos. Vamos lá. Agora eu vou levar vocês um tiquinho mais para o lado, que vocês ficaram. Já levei. Pronto. É, a hereditariedade é um mecanismo biológico intimamente relacionado à evolução, tá? Isso está lá no Reformador. Trata-se de um processo de transmissão de caracteres genéticos de uma geração para outra. No homem, as células reprodutoras transferem seus caracteres durante a fecundação, definindo assim o conjunto de genes que cada indivíduo terá em uma reencarnação. Mas espera aí, o perispírito tem que modelar meu corpo físico, mas eu tenho todos os genes que tem que trabalhar. E agora, é possível que o meu perispírito consiga modelar o meu corpo físico baseado na genética? Então, eu tenho que encontrar um caminho para explicar as duas coisas para vocês. Aqui um embriãozinho humano. Todo mundo acredita que esse embriãozinho é humano? Ó, gente, tem uma Hum. patinha, ó. Ó uma patinha linda. Ó um rabinho bonitinho aqui. Olha esse rabinho, ó. Olha as brânquias. Mas é um embrião humano. Agora vocês começam a entender que nós viemos, realmente evoluímos, o nosso corpo físico realmente evoluiu de outros seres. Então a gente tem rabinho, ó, nós viemos disso. Então, se você pegar um embrião humano, um embrião de um jacaré, um embrião de uma ave, um embrião de nas diferentes seres viventes, são muito parecidos com o embrião humano, mostrando a nossa ancestralidade física disso tudo, tá? Isso é fácil da gente entender. Mas vamos em frente. Desculpa pelo tamanho do que está escrito aí. Isso está escrito lá entre o céu e a terra, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. É importante assinalar que o corpo físico não é, segundo o Espiritismo, um mero conjunto de células, tecidos e que reflete a sabedoria divina. O espírito molda o seu corpo físico de acordo com os aprendizados pelos quais necessita passar em cada existência física. Como esclarece Clarencio, todo mundo lembra dessa passagem do Clarencio, da colônia espiritual, nosso lar, no círculo da matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Mas, meu Deus do céu, a genética vem lá do meu pai e da minha mãe. Como é que eu tenho que eu mesmo, que sou reencarnante, como é que eu que vou colocar essa herança para mim mesmo? Concordam? Não é um negócio difícil de explicar? Vamos para frente. Não é difícil, não. Nós vamos entender. Vamos para frente.
Então é mais ou menos assim, né, gente? Vem o velhinho aqui, morre o velhinho daqui, nasce a criancinha dali e a coisa vai acontecendo. Não é isso que a gente sabe que acontece? Uhum. Porém, a gente sabe também mais ou menos assim. Se você olhar os livros de medicina, eles vão dizer assim: olha, é metade do pai, metade da mãe. Aí, de repente, o pai e a mãe pode gerar uma criancinha azul, ou o pai e a mãe pode gerar uma criancinha cor-de-rosa, ou duas criancinhas meio a meio. Então, quando a gente fala de herança genética, é mais ou menos isso. Então, eu tenho dois genes, um gene pode ir para um lado, se for igual com o gene da mãe, e podem surgir algumas doenças, ok? Isso é uma coisa matemática, vai, vamos falar assim, genética. Mas a coisa não é tão simples assim. Acabamos de mostrar aqui uma imagem dos espermatozoides chegando no ovo estalado, que é o óvulo. Vocês se lembram? Há muitos anos atrás, quando se falava no projeto Genoma Humano, e aí Sim. nesta época se falava assim: bom, quando nós descobrimos todos os genes, para que servem todos os genes, nós desvendarmos o genoma humano, nós vamos descobrir todas as doenças, vamos conseguir curar tudo, vai ser tudo maravilhoso. Não é isso? É. Não era isso que se ouvia? Uai, nós descobrimos todos os genes do ser humano. E mudou alguma coisa? Uhum. Não Uhum. mudou? Foi nada. Por quê? Nada. Porque nós descobrimos que, na época, o conhecimento humano era tão primário, tão pequeno, que a gente descobriu uma outra coisa, que o gene dá origem a uma entidade que se chama RNA, e esta entidade dá origem a uma proteína. E esta proteína é que vai fazer um monte de coisa. Então, a gente pode ter uma proteína que dá origem a um câncer, pode ter uma proteína que faz coisas boas, para o nosso organismo. Então, não basta apenas eu saber quais são os genes, mas eu tenho que saber como e para onde esses genes estão funcionando. Então, não é simplesmente, vai o gene para lá e vai um gene para cá. Não, tem essas proteínas, tem o RNA. É muito mais complicado do que a gente imaginava. E depois, nós hoje sabemos que tem ativadores de gene, promotores de gene, transcritores de gene, regressores de gene. Então, na realidade, a coisa é bem mais complicada do que nós imaginávamos antigamente. A coisa é muito mais complexa. E nós vamos gastar mais uns 200 anos para entender exatamente toda essa festa que representam os genes, tá? Só que existe isso aqui, que é fato. Um espírito vai dar origem ao corpo físico através do perispírito. Vocês já ouviram que o nosso perispírito está ligado célula a célula ao nosso corpo físico? Já ouviram isso? Concordam? Concordo. Então, como acontece de fato a história? A história é: vou voltar um desenho aqui. Imaginem esse bando de espermatozoides chegando para fecundar este óvulo, tá? Então, primeiro, este tem que ser o óvulo que precisa ser fecundado. Às vezes, espiritualmente, não é o momento, não é aquele óvulo. Alguém está alguém está ouvindo algum barulho? Acho que é sua Helena. Tá? Quer fazer alguma pergunta, sua Helena? Não, no momento não, obrigado. Tá. Então, aqui nestes espermatozoides,
cada espermatozoide desse, apesar de vir do mesmo pai, ele tem uma variabilidade genética entre eles, tá? E vocês conseguem observar em vários livros espíritas, tá? Que neste momento da fecundação existe um espírito superior fazendo este acompanhamento e ele ilumina aquele espermatozoide que contém a genética necessária para o reencarnante e ele como que estimulasse aquele espermatozoide a ser o primeiro a chegar na, no óvulo para que dê origem àquele corpo que há necessidade daquele espírito. Então, veja bem, existe toda uma assistência da espiritualidade superior neste momento. Não é uma coisa aleatória. Ah, tá bom, acontece lá e acabou. Não. É uma escolha aleatória, é uma coisa coordenada. E depois, o espírito, o espírito daquele reencarnante, através do perispírito, é que ele vai fazer a manifestação dos genes e dos ativadores de genes, de toda essa bagunça que eu falei, para formar o corpo que ele precisa. Compreenderam a situação? Como é bem complicada, mas É, sim, é fácil de nós entendermos que isto aqui é verdade, tá? Mesmo com toda a complicação, com toda. Então, existe todo um fenômeno por trás que nós sabemos que é o espírito que está colocando, que está fazendo com que se desenvolva. Por que que eu gastei quase 20 e tantos minutos para fazer vocês entenderem isso? Porque isso é um processo extremamente complicado em que a espiritualidade superior, vocês lembram disso, há todo um planejamento, nós vamos falar isso mais para frente, há todo um planejamento espiritual prévio a uma reencarnação, há todo um planejamento no momento da reencarnação, há todo um estudo feito com o óvulo e com o espermatozoide adequado para aquela encarnação, tá certo? E quem somos nós para falar que tudo isso pode ser interrompido? Bom, vou deixar de ser chato com vocês dessa parte de biologia, agora vamos caminhar um pouco mais dentro de alguns conceitos, tá? Desculpa o tamanho desse slide aqui, mas esse slide é uma conclusão de uma reunião muito importante, tá? Em 2003, houve o encontro da Associação de Médicos Espíritas de AMES. Todo mundo já ouviu falar da AME, nós temos a AME Goiânia e tal, né? É, E aí se tirou este documento, e esse documento é muito importante, né? A vida é um bem outorgado por Deus, a qual todos têm direito. O espírito inicia a nova encarnação. Veja bem, gente. O espírito inicia a nova encarnação no momento da fecundação. Ou seja, quando aquele óvulo se juntou com o espermatozoide, ali já tem um espírito. Para alguns, isso ainda não é um espírito, não é um ser vivente. Existem algumas pessoas até que querem dizer que enquanto esse espírito não nidou e não tem aquele lugarzinho, ninhos dele lá no útero, não é um ser vivo, porque não é viável, pode ainda não ser viável. Então, para nós da doutrina espírita, não tem que ter dúvida. O momento em que o espírito se liga é o momento da fecundação, onde se junta o, o espermatozoide com o óvulo. Isso aqui é pacífico. De acordo, ó, isso aqui é verdade, por isso que eu falei que tinha uma ressalva. De acordo com o livro dos espíritos, existem embriões que não
que possuem ou não espíritos destinados à reencarnação. Então, tem embriões que ainda não têm o espírito. Já houve aquela fecundação, mas ainda não tem espírito, tá? Existe muita controvérsia hoje naquele povo que congela embrião, tá? Mas ao que parece, o embriãozinho congelado lá não tem espírito, porque não teria nenhum sentido ter um espírito ligado àquele embriãozinho que está congelado. Mas, para a nossa discussão do dia de hoje, tá? Os embriões, no momento da fecundação, o espíritozinho já está ligado. Portanto, somos contrários a qualquer método de anticoncepção que interrompa a embriogênese a partir da fecundação. Antigamente, se usava um tipo de DIU, dispositivo intrauterino, que vocês já devem ter ouvido falar, que simplesmente impedia a nidação, que é aquele fenômeno do embrião grudar na parede do útero. A presença do DIU impedia isso. Hoje, o DIU, ele vem, é o que a gente chama com farmacológico. Então, ele tem espermicida nos DIU, de forma que ele mata os espermatozoides que estão ascendendo pelo útero, tá? Somos contrários a qualquer intervenção, terapêutica ou não, que interrompa a gestação em qualquer fase, exceto quando houver risco de morte para a mãe. Por que isso é possível? Porque muitas vezes a mãe tem uma doença extremamente grave e que ela pode morrer antes de dar à luz. E aí nós vamos perder os dois. Vamos perder o embrião, o feto, a criança, e vamos perder a mãe também. Então, se nós tivermos certeza de que a mãe vai morrer, aí nós temos que pensar: eu vou deixar uma criança que pode ser que não venha a sobreviver, e eu perco a mãe também, ou eu mantenho a mãe viva e sacrifico a criança. É a única exceção que a gente entende, tá? É, nos casos de gravidez com más formações congênitas, anencefalia, hidrocefalia, cardiopatia, meningocele, e vai, recomenda-se orientação à mãe e os envolvidos para que conduzam a gestação até seu termo. Veja, isso é uma coisa muito triste para uma mãe que vai saber que o bebezinho dela pode nascer morto, pode nascer e durar algumas horas, pode nascer e ter uma malformação muito complicada que não consiga sobreviver, mas a gente precisa estimular que essa gestação venha até o final. Aí vocês vão falar assim, mas aí vocês estão judiando da criança e da mãe. Por que que isso precisa ser assim? Primeiro, porque esta criança ela precisa do amor materno. O amor materno é fundamental. E nós sabemos muitas vezes, vocês já ouviram falar de uma entidade, de um tipo de perispírito que se chama ovoide. O que é um ovoide? Um espírito muitas vezes recalcitrante no erro, e ele erra, que acaba perdendo a forma humana. E aí vocês imaginam que esse perispírito também tem uma forma neste sentido. E muitas vezes a gente precisa recuperar esse espírito à forma humana. E uma dos processos que se faz é ele reencarna, sabe que muitas vezes a gestação não vai chegar ao final, reencarna de novo, sabe que outra gestação progride um pouco mais,
E isso vai fazendo com que ele vai restaurando o seu perispírito, vai curando, entre aspas, o seu perispírito. Compreenderam a importância desse tipo de gestação? Então, isso não é sofrimento, é muito importante. Por mais que nós sabemos que essas crianças muitas vezes vão sobreviver dias, mas isso é importante. Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso. Posso seguir? Pode. Vamos lá. Vida e sexo. Vamos falar um pouquinho do que está escrito no Vida e Sexo. Está escrito assim: fácil entender que é assim, justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na cadeira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia em definitivo da terra para os céus. Aqui nós estamos tentando entender por que que reencarnamos. Habitualmente somos nós mesmos quem planifica a formação da família. Está nesse livro, hein, gente? Não sou eu que estou inventando, não, tá? Habitualmente, somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira de uma casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos, de técnicos. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Então, olha só, muitas vezes nós trazemos para a nossa família como filhos inimigos. Concordam? E se nós provocarmos o abortamento destes inimigos, eles vão ficar felizes de perderem a chance de reencarnar? Olha o problema que a gente pode estar causando para nós mesmos, né? Então, isso aqui é uma coisa para a gente pensar. E outra coisa importante, como disse lá no livro, é toda uma supervisão de instrutores, quer dizer, uma reencarnação é algo extremamente planejado. Por mais que a gente entenda que muitas vezes há um estupro, como eu coloquei no final, no começo da aula, por mais que há um estupro, será que aquilo de alguma maneira foi planejado? Eu não sei, entendeu? Mas a gente tem que pensar, tem que pôr a nossa cabecinha para pensar. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências, externamos votos responsáveis, englobamos-nos com eles em salutares compromissos que redundarão em bênçãos para todo o grupo. Ou seja, se eu trouxer esses inimigos para próximo de mim, mas eu consegui fazer com que eles no que nós saiamos dessa reencarnação como amigos, olha o tanto de coisa boa que nós conseguimos fazer, né? Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, isso é nós, né? Instalados aqui na Terra, anestesiamos a nossa consciência e expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. Olha só, lembra que muitas vezes nós estamos trazendo inimigos para próximos de nós.
E então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano, vamos dar sequência espiritual, em agora amigos potenciais, à custa de nossas promessas de compreensão e auxílio, fazem-se inimigos, tá? E se nos entranham a vida íntima como expressão de desencanto, azedume, e infundem a nós mais sofrimento, aflição, que se estivessem conosco nessa experiência física, na condição de um filho problema. Portanto, um filho problema é pior do que ter um espírito que muitas vezes vai nos trazer outros tantos problemas, estando desencarnado, né? Não conseguindo reencarnar. Olha só que coisa interessante. Então a gente tem que ver esse lado também, tá? Agora vamos falar um pouquinho disso. Isso aqui é uma campanha da FEB, né? Certo? Em defesa do aborto. Vamos lá. A questão, então, não é somente um direito das mulheres à sua liberdade sexual e reprodutiva. Mesmo porque os pais têm que ser ouvidos. Mas muito se fala no mundo de hoje, as mulheres têm que ter a sua liberdade sexual, a mulher tem que escolher é, se ela quer este feto ou não, se ela quer essa criança ou não. Nós temos que pensar em muitas coisas das que as mulheres têm direito, mas a gente tem que pensar em tudo isso que eu acabei de dizer, tá? O aborto, só um minuto antes de ler isso aqui, fazer uma ressalva. A gente tem métodos anticonceptivos, não temos? Então, a liberdade sexual, com cuidado, com consciência, a gente pode ter métodos anticoncepcionais, não é? Então, o aborto não deve ser usado como um método contraceptivo. Essa é uma coisa assim, né? Porque a concepção já houve, né? Então, mas ele não pode ser usado como esse método, tá? Ou como recurso de uma eugenia. O eugenia quer dizer o seguinte: ah, mas essa criança vai vir com defeito. Eu vou tirar e depois eu arrumo outra, né? Como acontece em muitos países do mundo, tá? Ah, mas essa criança é mal formada, tira ela. Aí vem de novo outra, tira ela. A hora que tiver um bom, eu escolho. A descriminalização do aborto abre um mercado para a venda de produtos químicos e para a indústria da morte. É necessária a construção de consensos possíveis e progressivos, englobando um planejamento familiar, com métodos não abortivos, políticas públicas de saúde, assistência à gestação, à maternidade, à primeira infância, porque tem meninas hoje engravidando com 12 anos. Às vezes é a primeira menstruação dela, ela engravida. Facilitação dos processos de adoção para aquelas crianças que eventualmente não foram abortadas, mas que venham a nascer. Então, vamos arrumar um encaminhamento para elas adoção. Educação sexual, uma educação reprodutiva, dentre várias outras soluções que nós podemos ter, que não seja necessariamente passar pelo aborto. Na prática, as ações que visam a descriminalização do aborto têm o objetivo de obtenção de uma autorização para matar seres indefesos, que não praticaram crime algum e que serão assassinados por aqueles que deveriam protegê-los, caso seja deferido esse pedido, tá? Nós vamos ter milhares, milhões de crianças sendo mortas se isso acabar sendo aprovado. Por isso que vocês veem essa campanha da gente o tempo inteiro, tá? Os argumentos favoráveis ao aborto partem de fundamentos materialistas e transitórios. A hora que realmente as pessoas tiverem o entendimento que eu coloquei para vocês aqui, uma vez que não admitem a realidade do espírito, e aí, não quero saber do espírito. Aí passa a ser uma questão só dos pais, concordam? Questão sanitária, de doença, questão de aumento de densidade demográfica, de muita população.
tá? Acima do direito de nascer. Então, todos aqueles capazes de compreender que a vida humana transcende ao corpo físico e que a causa da existência não se restringe aos nossos problemas mundanos, que são mínimos, tá? Concluirão que aquele nascituro, que a gente que é o zigoto, o embrião, o feto, não é descartável, ele é um ser humano, ele tem uma alma, ele tem um espírito, tá? E aí ele precisa de proteção. É isso que nós precisamos oferecer a ele. Eu estou dando uma acelerada porque eu tenho mais 12 minutos só, tá? É, a gestação deve ser entendida, portanto, como um processo espiritual. É nobre demais, gente. É um processo espiritual que envolve uma malha de relações morais. Ou seja, é um resgate que não a mulher, mas o homem, a mulher estão fazendo com aquele potencial inimigo. Muitas vezes, graças a Deus, também vem amigos, né? Mas muitas vezes está ali um desafeto. A gente vê nos livros do André Luiz, quantas histórias a gente leu, né? Que ele conta sobre desafetos e tudo mais. Então, é uma malha de relações morais, né? E que atendem ao direito de um determinado espírito de reencarnar e cumprir as suas necessidades evolutivas. É para isso que serve a reencarnação. Opa! Olá, o tamanho do bebezinho, ó, que loucura. Quais as razões, então, agora vamos falar, quais as razões do Espiritismo condenar tão rigidamente o aborto para além dos argumentos convencionais de defender uma vida, tá? Nós combatemos demais, não é? E aí vem vida e sexo, de novo. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. Tão esquecida a família hoje em dia, né, gente? Do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Então, muitas mulheres e homens também, que estão junto com elas, ah, não, olha, não quero essa criança, não, nós estamos muito jovens, mais para frente a gente arruma outro. E fogem ao dever de serem pais. Habitualmente, somos nós mesmos quem planifica a formação da família. De novo, eu acabei de dizer isso de outro livro. Antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores, é aquela coisa, né? Aqui já foi também, né? Aquela fala de estando instalados, a gente está anestesia. E aqui, olha, gente, como é importante, ó, o criancinha lá, o espírito reencarnante na mãe. O aborto levanta duas questões de ordem complementar, uma moral e uma pragmática. A reencarnação é o principal elemento do processo evolutivo espiritual. Ou seja, a gente precisa reencarnar, isso é fato. Coloca em movimento toda uma estrutura administrativa, se a gente pudesse dizer assim, da providência divina, de modo a garantir ao ser, a possibilidade de pagar as suas dívidas kármicas contraídas em vidas anteriores. Gente, isso é seríssimo, concordam? Eu estou tirando desse ser, porque de repente, quando que ele vai conseguir uma outra oportunidade de reencarnar? Às vezes vai levar 200 anos para ele conseguir uma nova oportunidade com aquelas pessoas, com aqueles espíritos que ele precisa reencarnar. Concordo? Às vezes ele não vai ter essa oportunidade novamente. Uma encarnação pode ser arranjada para que inimigos retornem à carne, numa mesma família, visando o perdão, o mecanismo moral evolutivo fundamental possa surgir
me perdi. Possa surgir daquela relação conflituosa. Contrariamente, espíritos com um histórico de amizade que atravessaram vidas, ou que atravessam vidas anteriores, podem receber missões conjuntas. Às vezes o filho vem para ajudar o pai ou a mãe, né? Mesmo aquele vítima do estupro, às vezes a criança vem para ajudar aquela mãe. Missionários da Luz. Toda a preparação espiritual, além do elemento essencialmente relacional que imbrica a encarnação, quer dizer, o encontro homem-mulher, aquela coisa toda, né? E evolução demonstra como o nascimento de uma criança é um evento espiritual. Volto a dizer, tá? Tá aqui, ó. Leiam lá, Missionários da Luz. Explica que entre o peraí, ao decorrer da pulei uma aqui. Desculpem. Como o nascimento de uma criança é um evento espiritual complexo. Assim, é possível começar a tratar o que fundamenta o posicionamento espírita ante a interrupção desse processo. O aborto voluntário traz um problema sério ao romper o pacto anteriormente ou arduamente estabelecido entre os espíritos conflituosos e desestruturar o planejamento da providência divina para a resolução de dívidas e o prosseguimento da caminhada evolutiva. Muitas vezes, esse acordo é feito antes da reencarnação da mãe e do pai, né? O que o futuro pai e futura mãe se encontram lá no plano espiritual com este bebê e planejam, não, olha, nós vamos te receber como filho e tal, tal, tal. Essa criança fica aguardando 20, 30 anos para chegar o momento dela vir, e no momento dela vir, decide-se pelo contrário. No decorrer da narrativa do André Luiz, Alexandre também explica que a ligação entre corpo e alma ocorre quando o óvulo é fecundado, havendo uma grande imbricação entre os processos genéticos e espirituais. É aquilo que eu disse para vocês, tá? No desenvolvimento celular que levará à formação do feto. Isso está lá no Missionários da Luz. Deste ponto de vista, o Espiritismo compartilha com outras religiões que a concepção de que o aborto atinge um ser vivo, mesmo quando feito nos movimentos mais iniciais da gestação. Portanto, o aborto é um ato de ignorância e da incapacidade do ser encarnado de pensar além de uma experiência imediata, mesmo quando não se trata de espíritos que tenham de realizar algum acerto de conta. A programação espiritual define missões, provações e até mesmo espíritos auxiliares nesse momento. Quando um aborto voluntário é realizado, duas implicações entram em cena. A primeira concerne aos já encarnados, a maioria das vezes pais, e o discurso espírita mantém essa posição, mesmo em casos de estupro e violência sexual. Lembra do que eu coloquei no começo? Uma vez que, ao negar a vida aquele espírito que havia se preparado para encarnar naquela família, em específico, se dá a rejeição da oportunidade de evolução oferecida pelo nascimento. A interrupção de uma gravidez cuja realização espiritual já estava traçada também tem consequências para o espírito que receberia aquela oportunidade. Dependendo do grau de evolução desse espírito, como aponta Emmanuel, ele pode causar males e sofrimentos muito sérios, tá? Ao pai. É aquela história, piores do que o filho problema. Há um grande risco de obsessão nesses casos, né? Daquele espírito que não reencarnou com a mãe ou com o pai. A problemática o que é fundamental, então, reter deste quadro? Vamos falar agora de mensagens que a gente tem que levar, né? Prometo que eu estou acabando, gente, para a gente depois ter algum tempo para discutir. A problemática da organização espiritual implicada na vinda de um espírito na Terra. Esse é um problema sério. A sua articulação nas trajetórias passadas de dois ou mais espíritos
que se reúnem novamente para a superação de vida. O caráter destrutivo de oportunidades, né? É um alinhamento de interrupção da gravidez com uma ideia de mau uso do livre-arbítrio, tá? Que compromete tanto a evolução daquele espírito em específico, como o direito de reencarnar. O aborto fere a lei maior do espiritismo ao impedir o percurso evolutivo de um espírito. O espiritismo propõe que a vida se inicie, isso eu já falei, na fecundação. A fecundação na ligação do feto vai se for... Ah, isso aqui é importante. A ligação da alma com o feto vai se fortalecendo, tá? À medida que a gestação se desenvolve. E a vida é um bem indisponível, tá? Uma doação do Ser Supremo, que se encontra presente no micro e no macrocosmo. As dificuldades dos cientistas em definir o que é vida e a impossibilidade de criar em laboratórios são alguns entre os dados demonstrativos da grandeza e da complexidade da criação divina. Senão a gente já tinha feito vida em laboratório, né? Posicionamos contrariamente a qualquer método que interrompa a vida, a qualquer ponto do zigoto, inclusive com o uso da pílula do dia seguinte, que é abortiva, e favoravelmente a um planejamento familiar. Agora, take a home message. O que que a gente vai tirar de hoje, tá? O que torna o aborto uma questão tão específica no discurso espírita é a sua imbricação nos processos relacionados à construção da pessoa, do ser espiritual. Dos processos estão alinhados a noções de reencarnação, evolução. Então, esse cara, o Liu Goi, propôs uma definição bastante pertinente na noção da pessoa, um compósito relacional de forças e entidades atraídas por afinidades e karmas comuns. Então, gente, é tanta coisa envolvida numa reencarnação, numa gestação, que a gente não pode tratar isso como um montinho de carne lá, né? Ah, peraí, aqui. O aborto não pode ser uma questão de escolha pessoal. Eu lamento, com todo o amor e carinho que eu tenho pelas mulheres, isso não pode ser uma questão de escolha pessoal, dado que mobiliza toda uma configuração kármica estabelecida pela providência divina. Nas futuras encarnações dos espíritos envolvidos, nenhum problema de legislação aqui, nossa, mundana, secular, pois concerne a uma ordem normativa superior, às leis divinas que regem o universo. Olha essa placa que está escrita aqui, ó. Tire as patas do nosso direito, aborto legal. É lamentável isso. As discussões de ordem moral, tá? Uma vez que o kardexismo opera com noções de bioéticas que afirmam a existência de vida, logo o momento em que há articulação entre o espírito e material genético. Então é muito sério isso, tá, gente? Agora, eu queria discutir com vocês, antes das perguntas, lembro daquela menina que nós conhecemos, que foi estuprada e que deu origem a um ser que ela odeia, né, por conta que ele veio por uma pessoa que fez uma agressão a ela, tá? Agora eu abro a palavra para todos. E aí? O que que eu vou fazer agora com essa criança? Doutor Alexandre, eu tenho uma filha que, quando eu estava, acho que no segundo ou terceiro de gestação, aí o médico falou assim para mim que eu tive rubéola, mas eu não tive rubéola. Quem teve foi a minha filha mais velha. Aí ele falou assim: olha, é uma irresponsabilidade sua
de deixar essa criança nascer. Eu falei, mas acontece que ela está aqui dentro, eu vou ficar com ela até os 9 meses. certo? E eu entrego a Jesus, e nessa época eu não é, é, era espírita, não, eu era católica. E Deus me ajudou demais. Aí eu tenho um compadre que é o meu ginecologista, doutor Eviel Fachete, chegou e falou, comadre, olha, eu vou te dizer uma coisa, o que você está falando está certíssimo. Ele quer que você tire o filho e bota na casa do vizinho, né? A sua responsabilidade se entrega para a casa do vizinho. Então, foi aí que o doutor Fachete falou: olha, você está certíssima, vamos criar essa criança, e graças a Deus. Ela nasceu, ela está com 49 anos, é formada, é uma Aí. menina muito boa. Ela teve um problema cardíaco de coração grande. Ela foi operada espiritualmente na irmã Sheila. Então, foi uma operação lindíssima. Eu não conhecia ainda direito o espiritismo, mas eu vi um holofote mais imenso no cantinho do centro, aonde estava sendo feita a operação, no coraçãozinho dela. Aquilo eu chorei só de ver. Aí falei para Nossa Senhora, olha, Nossa Senhora, eu preciso da senhora, para a senhora me ajudar a criar essa filha. E não me deu trabalho, não me deu nada, nada, nada. Foi um espetáculo. Agora, imagina eu nessa hora, nessa idade de 75 anos, eu ficar com essa culpa, né, de ter tirado a minha filha. E Sim, nós graças a vivemos essa Deus, época. eu não tive coragem. Hoje nós vivemos uma época um pouco diferente, porque hoje nós vivemos uma época com ultrassom, com vários métodos diagnósticos que a gente Pois consegue é, encontrar doenças, né? Mas vivemos uma época, eu lembro disso, você fazia um diagnóstico que a mãe tinha tido uma rubéola e eles, incautamente, vamos abortar essa criança porque ela vai nascer. Quer dizer, é um absurdo, né? É um absurdo. é, é um absurdo. Alguém quer falar a respeito da nossa menininha que sofreu de um aborto? Posso Sofreu falar? um estupro? Claro. Eu quero falar duas coisas. Primeiro, isso aí. Na condição de espírita, a gente ia orientar a prosseguir a gestação. E, por exemplo, se for uma pessoa carente demais, a gente tomar a iniciativa de ajudar na parte física para que Perfeito. ela possa levar a gravidez à frente. E eu faria isso, se fosse comigo, por eu ser espírita, né? E outra coisa que eu quero falar, lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 10, é, a pessoa por nome Cecília, ao fazer o aborto, olha que o espírito ficou tão revoltado de ser abortado, que ele causou a morte da mãe. Então, Nossa. né, no capítulo 10 do Mundo Maior. Então, isso que eu queria lembrar desse caso aí, que às vezes faz um aborto, aí morre os dois, não sabe por quê. Então, pode ter esse caso aí, que ele provocou, mas com hemorragia, alguma coisa com os seus termos lá, e ele causou a morte da mãe, porque ele ficou tão revoltado de ser abortado. E Então, isso que eu aí queria falar. eu vou completar com vocês uma história que é verídica, tá? Eu conheço uma moça, né, uma senhora, que ela foi estuprada, violentada pelo padrasto. E ela engravidou
a mãe descobriu que o padrasto tinha violentado ela dentro de casa, e ficou aquela coisa, ela se separou desse indivíduo e viveram, a criança nasceu, tá? Depois a mãe dela veio a falecer com o tempo, ela cuidou dessa criança e tal, e hoje ela muito doente, quem cuida dela é a criança, que foi a criança do estupro, entendeu? Então, se ela não tivesse tido essa criança, ela não se casou, se ela não tivesse essa criança para cuidar dela, provavelmente, quer dizer, acho que alguma coisa ia acontecer, ela estaria sendo cuidada de alguma maneira, mas esta criança que veio do fruto de um estupro é hoje o filho querido que cuida dela, né? Então, olha como o planejamento espiritual às vezes vem de uma forma bastante torta, né? Parece, mas a gente não sabe, né? Daquilo que acontece do outro lado. Então, a pergunta é uma pergunta bem importante, porque eu acho que no calor daquele momento, né, é difícil. Mas muitas vezes, nós, como espíritas, somos chamados a dar conselhos para esse tipo de gente, entendeu? E aí a gente tem que pensar muito bem nos nossos conselhos, né? Porque a gente vai influenciar muitas vezes. Então, o conselho é importante. Falar, olha, o que normalmente eu digo é uma criança indesejada, né? Tenha a criança, se você não quiser ficar com ela, vão ter pessoas que vão receber com muito carinho e muito amor numa adoção no futuro, concordam? Né? Ela não é obrigada a ficar com a criança. Se ela conseguir perdoar tudo o que aconteceu e ficar com a criança, é maravilhoso, né? Mas também, se ela não tiver condição, como é que eu vou dizer? Outras pessoas vão receber essa criança e vão ficar muito felizes por isso. Mais alguma dúvida? Alguém queria me fazer algum outro questionamento? Se eu souber responder, estamos aí. É também muito difícil, doutor Alexandre, quando nós encontramos alguém que fez o aborto e que sofre amargamente com a culpa. Esse também é um momento difícil para o atendente, né? Como consolar e encaminhar. O senhor poderia falar sobre isso? É, eu acho que, assim, a doutrina espírita, ela é um consolo, né? É uma doutrina consoladora, né? Então, acho que a gente tem que pensar para aquelas pessoas que fizeram o aborto, que se não houve porque assim, muitas vezes ao fazer o aborto, você acaba prejudicando os seus órgãos sexuais, né? Acaba prejudicando um útero, às vezes você tem processos infecciosos, né? Mas muitas vezes essa pessoa consegue refazer em algum momento, trazer essas crianças que ela não trouxe, ela consegue trazer. Ou, eventualmente, ela adota essas crianças de forma que ela consiga, não vou dizer reparar esses erros, mas, né? Então a vida, na realidade, eu acho assim. Também não adianta a gente jogar pedra, porque todos nós erramos aos montes, né? Então a gente tem que trazer para esse momento que você está falando uma visão um pouco mais consoladora, né? Tipo assim, olha, procure não fazer isso novamente. Jesus não falava isso? Não peques mais, Mas entendeu? que Né? Então, acho que, tipo assim, olha, não faça isso novamente. E outros momentos procura, tipo assim, eu acho assim, eu acho que a gente tem que falar alguma coisa um pouco anterior a essa, né? Na realidade, falta um pouco a toda a população da Terra, não é? Eu ia falar os jovens, mas acho que a todos. As pessoas estão muito ligadas nos prazeres mundanos. Essa que é a verdade, né? E acreditam que relação sexual é uma coisa extremamente banal, né? E nós sabemos o tipo de comprometimento espiritual que você tem até numa relação sexual, né? Uhum. Entendeu? Então,
muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas de forma impensada, de forma. Então, acho que a gente precisa, como a federação propôs, né, a Federação Espírita Brasileira, de um planejamento da vida, né, um planejamento de vida, né, um planejamento familiar, um planejamento para que essas coisas não precisem acontecer, né? Concordam? Então, acho que uma pessoa que está chegando para vocês no atendimento fraterno, recriminar nunca, né? Falar, olha, eu acho que a gente pode pensar num planejamento, a gente pode pensar no uso adequado de anticoncepcionais, vários que existem, e em algum momento, na vinda de uma nova criança, já pensada, já estruturada, deixar que ela venha, né? Agora, existe também uma coisa muito interessante, né? Não sei se vocês sabiam, mas no primeiro trimestre da gestação é muito alto, eu não lembro agora de cabeça, mas é bem alto, em torno de 60% das gestações terminam no primeiro trimestre da gestação, tá? Por malformações mesmo, de origem do embrião, tá? E muitas mães ficam muito, como é que eu vou dizer, muito chateadas por causa de, às vezes, dois, três abortos que ela não provocou, que aconteceram, né? E que a gente sempre Naturais. fala isso, quer dizer, essas crianças, sei lá, são muitos os motivos, né? Às vezes o espírito reencarnante, ele decide por não vir, às vezes aquele corpo é um corpo que tinha uma malformação muito grande, não consegue caminhar na sua evolução. É a questão que eu acabei de comentar dos ovoides, que muitas vezes a espiritualidade faz um processo reencarnatório, sabendo que não vai conseguir ir longe, mas ajuda na reestruturação desses perispíritos. Então, é fazer essas mulheres que tiveram dois, três abortos não provocados aqui, que elas tenham paciência, que um momento pode ser. E se não vier, a adoção está aí, né, gente? Uhum. Tá? Eu tenho uma paciente que ela teve três abortamentos seguidos, foi lá, adotou uma criança, tá? E agora já teve mais três dela. Viu? Ela As andava portas. Abriu bem, as portas. ela andava Interessante isso. tão tensa com aqueles três abortos, assim, achando que ela que era culpada por tudo aquilo, né? Entendeu? E aí depois ela adotou um. E depois acho que ela relaxou, né? Falou: ah, não, de boa, se precisar, adoto mais. E acabou engravidando três vezes e teve mais três crianças. Então, eu acho que é sempre isso, né? Quer dizer, mesmo para aquela pessoa que fez vários abortos e tal, uai, o que que nós vamos dizer para ela? Falar: olha, não erra mais e vamos esperar Exatamente. que outras crianças possam vir e que você deixe essas crianças seguirem o seu rumo, né? Acho que isso é importante. É E o importante. planejamento, né, gente? Planejamento familiar. O que a gente vê hoje é que as pessoas não estão nem aí, né? Entendeu? Ah, não, qualquer coisa eu vou lá e faço o meu abortamento. Hoje, imaginem como é nos Estados Unidos, por exemplo, imaginem se for uma coisa, entendeu? Ah, não, tá bom, não quero, eu vou lá e tiro e acabou. Ah, também não quero esse. E vira uma coisa muito, Muito sabe, como se não triste. tivessem consequências, né? É muito triste. Muito triste. E fantástico o que o senhor colocou, né? Dessa, desse quadro, quando a mulher tem uma criança no ventre que não vai ter sobrevida, e é a recuperação de espíritos tão necessitados, né? Sim, Passa a ser um quadro muito bonito, de um quadro muito dramático, né? Na visão espiritual, é um quadro lindíssimo, né? eu lembro quando eu assisti uma palestra sobre aborto, dado por um cara que eu tenho a mais alta estima e amizade, que é o Calci. O Calci citou um exemplo que me foi muito, marcou demais. Ele falou assim, que teve uma, espiritualmente falando, né? Esse foi um conhecimento que a espiritualidade disse que havia acontecido dessa forma. A mãe
muito amor pela criança, mas a criança era um anencéfalo. Anencéfalo é uma criança que nasce só com o sistema nosso mais básico de funcionamento, do coração, da respiração. Então, é uma criança que vai respirar, o coração vai bater, mas ela não tem cérebro, né? Então, ela vai viver poucos dias. Acho que o anencéfalo que viveu mais no mundo até hoje, ele viveu em torno de uns 3 meses. E essa moça recebeu esse anencéfalo, ela nasceu, ela deu muito carinho, muito amor, então, e a criança veio a morrer com 2, 3 dias, entendeu? Passado essa fase, essa criança, um tempo depois, não sei te precisar qual, veio e deu uma comunicação para a mãe, agradecendo a ela o amor que ela tinha tido por ela, que tinha sido, que nunca ninguém tinha sentido tanto amor pela alguém dando tanto amor para ela, e que depois, no futuro, essa criança acabou reencarnando como filho dela, o vínculo que os dois tiveram nessa encarnação. Olha só que coisa bela. Maravilhoso, muito Então foi lindo. um ajudou o outro, né? Ele veio ainda com alguma malformação, precisava desse aperfeiçoamento da gestação e depois, num outro momento, ele já conseguiu ter um corpinho formado, conseguiu chegar a termo como uma criança perfeita. Então, que beleza! Olha que maravilha! Maravilhoso. Espetáculo. Um espetáculo mesmo. Essa é maravilhoso, é maravilhosa a nossa doutrina, né? É O mesmo. conhecimento da espiritualidade é fantástico. A cada dia a gente tem oportunidade, né, de É, aprendizado e de entendimento, né? o que fica triste nessa história é que, se você for ver, a maior parte dos motivos que se fala em aborto, na realidade, são motivos extremamente fúteis. Ah, porque vai estragar meu corpo. Ah, porque essa relação sexual que eu tive aqui, que deu origem a essa criança, eu nunca mais quero ver esse cara. São motivos tão fúteis, né? Que é muito difícil, é muito complicado a gente falar nesse assunto. E a hora Sim, que você fala em liberar, entendeu? Vai todo mundo entrar nessa onda, né? Concorda? com Então, é facilidade. complicado. E É os muito meus colegas triste. médicos, né, o pessoal da área da saúde, talvez não saiba as implicações que eles também, né, dos que fazem, né, entendeu? Médicos, enfermeiras, esse povo todo que participa do ato, né, também vão responder pelos homicídios que estão cometendo aí, né? Com certeza. Aquela primeira parte em relação a como a coisa funciona, existe um livro que é sobre a vida do Santos Dumont. Ah, sei qual que é. Você sabe qual é? Sei, esqueci o nome. Tem uma série, né, de três, parece, três Eu li livros. só o primeiro, mas ele fala da vida do Santos Dumont. O Santos Dumont era um maluco, né? O Santos Dumont era um cara doido. Ele caiu mais de 30 vezes com um balão. E esse livro conta essa história, tal. Ele subia com o balão, caía, subia com o balão, caía, subia com o balão, caía, subia com o balão, caía. Mas ele é o precursor de tudo aquilo que se depois iria se usar os equipamentos para a aviação. Ele não é o precursor da aviação, mas sem ele a aviação não teria ocorrido. E ele se suicidou. Ele se suicidou quando ele viu o Lindenberg, que é aquele dirigível gigante que ele criou, ser usado para a guerra. Entendeu? E aí, quando ele se suicida, ele se transforma depois num ovoide. E aí Uhum. conta a história dele nesse livro, como foi os processos reencarnatórios que ele teve. Tem até uma prostituta que vivia abortando, e aí os espíritos até fazem o seguinte comentário: mas nós vamos pegar aqui o Santos Dumont pequenininho e vamos colocar nessa prostituta, e ele era um ovoidezinho, né? E vamos colocar nela, mas ela vai abortar ele também, entendeu? E dito e feito, ela aborta ele. Mas é o que o mentor espiritual fala assim, olha, ela vai abortar, mas esse período
de semanas que ele vai viver dentro da barriguinha dela lá, e o perispírito dele já vai começando a se formar novamente. E aí depois ele vai pegar uma mãe com mais amor, que deixa ele ficar um tempo maior, até que depois de várias encarnações ele consegue ter uma encarnação que vai vingar. Então é uma coisa muito legal, entendeu? É, É um livro bem interessante que merece ser lido. Toda vez que eu falo desse livro, eu me emociono, porque é um livro que eu li assim, acho que eu li em 2, 3 dias, porque ele era muito, muito, muito bom, muito bom. O livro chama Ícaro Redimido. Esse é, livro, exatamente, Ícaro Redimido. E É lindo esse livro. Pode Quem fazer, Olga. ilumina desculpa, quem ilumina o espermatozoide para ele alcançar a corrida? É o próprio espírito ou é o espírito superior que está comandando a gestação ali? Isso aí, excelente pergunta. Houve todo um preparo espiritual, então tem uma equipe espiritual que participou lá do preparo, concorda? E aí vem um espírito superior ligado ao guia espiritual da mulher e do homem, e aí este espírito que vem participar para esta iluminação, esse espírito superior, ele sabe qual é o espermatozoide que ele tem que dar um jeitinho para ele mais rápido, e aí ele ilumina e ele vai embora. Isso eu já sabia. Agora, nessa altura, o espírito reencarnante está lúcido lá, dono da situação ainda, né? Então, nesse momento, no momentinho ali da concepção, porque depois Não existe. antes, antes. Quando está começando a se preparar, o casal já vai dormir e tal, vai ser hoje. Vai ser hoje. Então, o espírito está nesse momento, antes ali, é hoje, a concepção vai ser hoje. Ele já está ele tá consciente ainda, ou ele só pede na hora da concepção. Então, esse espírito que a senhora está perguntando é aquele que vai ser ligado lá, né? É, exatamente, o reencarnante. Esse espírito ele vai passar quando a coisa começa a ficar, então, alguns dias já próximos da encarnação dele, porque ele tem que passar por um processo de miniaturização do perispírito, que não é um processo simples, né? Entendeu? Então é toda uma equipe espiritual trabalhando também nesse perispírito para reduzir o tamanho desse espírito, né? Então ele fica próximo, mas aí ele já está num processo em que ele já Ah, está. Será que eu posso usar a palavra desacordado? Vai, vamos dizer assim, ele já não está mais mais consciente. ou menos. Está começando a ficar adormecido ali, ainda não está mais muito consciente, né? Não, Isso. entendi. Então, é isso que eu queria saber. Obrigada. Imagina ele acordar abortado, ele vai ficar meio bravo, né? Carlécia, pode fazer a pergunta. Sim. Então, a minha pergunta é o seguinte: nós sabemos que no nosso trabalho de atendimento fraterno, a nossa função ali é confortar, orientar, consolar e esclarecer a pessoa. No caso de alguém que provocou o aborto, que chega futuramente na casa espírita se sentindo culpada, com remorso, atribuindo a tudo que dá de errado na vida dela ao crime que ela cometeu anteriormente, uma situação muito difícil. A gente sabe que não cabe julgamento, né, nesses casos. Muitas vezes a mulher está numa situação difícil, perturbada e tal. Que dizer para essa mulher que chega nessa condição? Eu provoquei um aborto. Eu me arrependo muito. E eu sofro por isso até hoje. Que fazer? Que falar? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar para ela, como sempre, né? Eu acho que vocês que estão lá no atendimento é o conforto, né? Fazer com que ela procure entender a doutrina espírita, a importância de tudo isso que a gente está falando, a instrução dentro da doutrina espírita, eu acho que isso é o fundamental, né? Oferecer o conforto, mas ao mesmo tempo colocar para ela que é aquilo que eu acabei de dizer, quer dizer, dela fazer um planejamento da vida dela para essas coisas não se repetirem novamente, né? Para ela não passar por tudo que ela está vivendo de novo. E
no momento que ela puder, né, receber as crianças, é possível que este abortado consiga ter uma nova chance com ela, né? Ok, inclusive em algumas outras mulheres, pode ser também, né, um neto, um sobrinho, não precisa ser necessariamente dela, se ela não tiver mais condições, né? Não, De alguma forma ele vai chegar. ela pode oferecer carinho a muitas crianças, ué. E isso pode oferecer o conforto para ela. Vamos dizer que ela tenha sobrinhos, vamos dizer que ela tenha alunos, Isso, que ela seja uma professora e ela cuida bem dessas crianças que são alunos. Quer dizer, a vida vai oferecer para ela a possibilidade dela se redimir, concorda? É isso que a doutrina espírita mostra sim, para gente, sim, né? E nada perfeito. de recriminar ela, Obrigada. né? A gente não vai, Sim, uma coisa é aquilo, de repente a gente já errou pior que ela, né? Quem sim, são, né? Então não tem como dizer isso, né? Então, mais uma vez, doutor Alexandre, nós queremos agradecer essa oportunidade que foi maravilhosa de ter o senhor aqui conosco, nos dando, trazendo para nós assim, uma discussão que, como o senhor mesmo disse, falar sobre o aborto não é fácil, né? E quero agradecer muitíssimo. Esperamos que em outra oportunidade o senhor possa voltar para Com conversar certeza. conosco, Me chamem que eu volto. tá? Vai ser um prazer receber o senhor novamente aqui conosco. Então, agradeço muitíssimo em nome de todos os nossos companheiros aí de atendimento espiritual. Assim, a gente vai crescendo um pouco mais, né? Quero agradecer também a todos que aqui compareceram. Foi maravilhoso a presença de todos e vamos continuar, né? Esse é o último dia do ano que nós realizamos esse estudo. Então, quero desejar um bom final de ano para todos, um beijo no coração e agradecer o esforço de estarem aqui presentes conosco. Muitíssimo obrigado, doutor Alexandre, que o senhor seja contemplado com todas as bênçãos que o senhor precisar. Ah, Seja obrigado, envolvido na luz de Jesus. obrigado. Grande abraço para a Maria do Rosário também. Ah, tá bom, ela está aqui do lado. Ah, então, então ela já está recebendo Já aí o recebeu. abraço. Isso mesmo. Muitíssimo obrigada. Agora eu passo para a Dalva fazer a prece final. Nós vamos agora fechar os nossos olhos e, como disse a minha amiga Bárbara, estamos encerrando mais uma etapa do nosso estudo continuado. Desejando a todos boa festa de Natal, um bom e iluminado ano 2025 e que possamos estar juntos, aprimorando cada vez mais o nosso estudo continuado. Vamos a oração de Emmanuel pelo Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, não a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, dá o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será
invariavelmente aquela que cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muito obrigada, doutor Alexandre. Muito obrigada à Eu que sua agradeço. esposa, que também fez uma palestra lindíssima para nós. Sabe que me emocionou também, me emocionou muito. Que Deus ilumine vocês dois sempre, sempre.